Ei, amor, tô gravando. Oi, moça. Não tem problema não. Meus alunos não sabem, né, os aspectos humanos do Japão, mas agora eles vão ficar sabendo. Bem, a ideia hoje é falar um pouquinho da história do Japão, dos aspectos econômicos, sociais, de tudo aquilo que permitiu que esse país se desenvolvesse, tudo aquilo que foi importante no processo de desenvolvimento do Japão. Então, para começar, vocês precisam saber que por muito tempo, né, o Japão foi um país feudal. Tudo aquilo que vocês lembram de feudalismo das aulas de história, né, acontecia no Japão até o século XIX, num período aí chamado de shogunato. Existia o imperador do Japão, a família imperial, mas esses caras só tinham um caráter aí religioso. Eles não tinham poder político. Quem mandava era o shogun, que era o grande senhor feudal, né? E nas diferentes ilhas, em diferentes partes aí do território japonês, né, apareciam aí outros senhores feudais menores, né, que deviam aquelas obrigações de vassalagem que vocês conhecem, né? Então, por muito tempo, o Japão foi um país feudal e fechado para o resto do mundo. Tá? Barcos estrangeiros só aportavam em dois portos do Japão para entregar, comercializar produtos específicos. Tá? Então, o Japão, né, enquanto o resto do mundo, o Ocidente, a Europa, os Estados Unidos da América se modernizavam, se industrializavam, estava acontecendo revolução industrial, o Japão estava muito atrasado. Mas os caras nem se davam conta disso, né? Aí, por volta de 1850, acho que 1854, acontece um evento que foi marcante na história do Japão. Um evento que mostra, né, como que esses caras ficaram atrasados, parados no tempo, perto dos outros países. Em 1854, esse carinha aqui chamado Comandante Perry, comandando aí dois navios de guerra dos Estados Unidos, ele chega no litoral japonês e exige que o Japão abra os seus portos para o comércio com os Estados Unidos, né, para comercializar o que os caras quisessem vender. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né, e lembrar das condições históricas aí do mundo em 1850. Né? A gente vivia já numa época que os historiadores chamam de imperialismo ou neocolonialismo. Né? Lembre-se que as colônias europeias da América já estavam se tornando aí países independentes. Os caras estavam de olho aqui na África, só que os Estados Unidos, né, não tinha como colonizar aqui a África. Então, né, eles exerciam sua influência aqui nos países americanos, lembrem-se da doutrina Monroe, mas eles perceberam o seguinte, ó, eles podiam cruzar o Oceano Pacífico e chegar no continente asiático. E aqui eles encontraram no Japão, né, um lugar inexplorado do ponto de vista comercial. É um mercado virgem, por assim dizer, né, onde eles podiam ter alguns monopólios e exercer influência. E aí o papel importante do comandante Perry. Ele chega com os navios de guerra, negocia ali um tratado, ou meio que força os japoneses a um tratado de comércio, tá? E isso, obviamente, vai expandir a influência econômica dos Estados Unidos e vai fazer com que os japoneses percebam um atraso tecnológico. O cara chegou com um navio cheio de canhão, soldados armados com mosquetes, né, pólvora, e os caras lá na espadinha, né, samurai, não sei o que. Inclusive, tem um filme muito legal sobre o período que vem depois, que é O Último Samurai, um filme lá com Tom Cruise, um filme antigo, mas muito bom. De qualquer forma, essa abertura dos portos fez que os caras constatassem que eles tinham um atraso tecnológico perante o resto do mundo muito grande. E isso vai gerar uma revolução no Japão. Essa revolução retira o shogun do poder, retira o poder dos senhores feudais e coloca o poder na figura do imperador.
esse cara aqui passa a ter poder político. Esse cara era o imperador Meiji. Por isso o nome, né, do período que ele governa como era Meiji. E esse período, né, além dele voltar a ter poder político, percebam que é um período que a gente chama de ocidentalização. Lembre-se que eles perceberam que eles estavam num atraso tecnológico muito grande. Então o que eles falaram? Pô, a gente precisa ocidentalizar o nosso país para a gente fazer que nem os caras lá e se desenvolver que nem eles, né? Notem que ele usa roupas ocidentais. Tem uma série de quebras de costumes tradicionais japoneses nessa época, né? O filme O Último Samurai, que eu acabei de falar, ele retrata justamente esse período e as tretas que aconteciam entre aqueles mais tradicionalistas. Tá? Em todo momento histórico de revolução, de modernidade, a gente vai ter sempre pessoas falando, pô, né, vamos deixar do jeito que tá bom assim, é melhor continuar acreditando que a Terra é plana do que pensar na Terra redonda, e por aí vai. É coisa que vocês estão vendo hoje em dia. Tem gente que não acredita em vacina, tem gente que não acredita que o planeta é redondo, né, e por aí vai. Da mesma forma, nesse período teve, né, mas obviamente essas pessoas acabaram sendo minoria e foram vencidas, né, pelo poder estatal que era mais forte. Bem, eles perceberam um negócio. Os caras do Ocidente, eles tinham conhecimento, eles tinham tecnologias que o Oriente, que o Japão não tinha. O Japão tinha ficado muito para trás, né? Feudalismo, pelo menos 300 anos de história aí em relação aos países europeus. Então, dentro dessa importância do conhecimento que o governo Meiji percebeu, ele fez uma série de medidas, né, para promover o desenvolvimento do Japão. Uma delas foi essa missão Iwakura. Né? Não sei se eu estou pronunciando certo, mas o que foi isso? Foi uma expedição de jovens talentosos japoneses, políticos, né, membros aí de famílias importantes do país, que foram enviados à Europa e os Estados Unidos para visitar a fábrica, ver como eles organizavam suas leis, seu governo, visitar a mineração, aprender técnicas. E algumas pessoas nessa missão até ficavam no caminho, estudando em universidades europeias e dos Estados Unidos. Uma outra coisa que eles fizeram, esse é mais difícil de dizer, é o Zoyatoi Gaikojin. Bem, isso aqui. De qualquer forma, eram os estrangeiros contratados. Quem que eram esses caras? Estrangeiros que dominavam conhecimentos específicos, saberes que eram considerados pelo governo japonês muito importantes, que foram contratados para ficar no Japão até um período de 3 anos. Estima-se que ao em torno de 3.000, né, estrangeiros hiper especializados foram para o Japão. Esses caras eram atraídos porque os japoneses pagavam muito dinheiro. Tem alguns estudos que falam que cerca de 30% do PIB do Japão, da receita, né, que o imperador tinha lá de impostos, ele gastou num único ano para pagar o salário desses estrangeiros. Tá? Mas o que acontecia? Esses estrangeiros iam para o Japão e tinham a obrigação de passar os seus conhecimentos para o japonês. Sempre tinha japonês lá na cola do cara para ver como ele fazia as coisas acontecerem. Tá? Isso é muito importante para depois a gente entender uma característica da indústria japonesa. Por fim, né, o governo japonês financiou, subsidiou muitos estudantes japoneses para estudar em universidades da Europa, para estudar em universidades dos Estados Unidos, para adquirir conhecimentos nesses países, com uma condição, que eles voltassem trazendo esse conhecimento para o Japão. Né? E aqui eu peguei, né, uma carta de juramento ao imperador de 1868. Né? A foto que eu peguei na internet diz que essa era a carta, né? Mas eu não entendo japonês, né? Mas de qualquer forma, né, tá lá. Conhecimento deve ser buscado ao redor do mundo a fim de fortalecer as bases do domínio imperial. E junto com essa busca pelo conhecimento de fora, vem uma outra coisa que é revolucionária. Ensino universal e obrigatório. Desde 1860 e alguma coisa,
né, existia lei no Japão falando, ó, todo mundo tem que ir para a escola, ficar lá estudar um tanto de anos. Só para vocês terem uma ideia de paralelos aí, a nossa primeira lei que faz isso é a LDB de 1996. Tá? Então mostra aí também o quanto a gente está atrasado em relação a alguns lugares do planeta. Por quê? Estava vindo conhecimento, os caras perceberam que o conhecimento ele tem que ser disseminado para toda a população, né? Porque todo mundo tem que ter oportunidade, através do conhecimento, através da ciência, seja de melhorar a sua vida, de trabalhar por contribuir para melhorar a sua sociedade. E aí, isso gera na sociedade uma série de consequências. A ocidentalização, então eles começam a copiar muitas coisas do Ocidente, um rápido processo de industrialização, os caras pulam do feudalismo para uma sociedade industrial altamente competitiva, isso é muito importante, né? Num período muito curto de tempo, esses caras dão um salto de desenvolvimento, né? E junto com esse salto, vem também uma cópia daquilo que acontecia no mundo, né? Existe um imperialismo japonês, o Japão invade algumas regiões da Oceania e da Ásia, né, para tomar controle, para colonizar essas regiões a fim de garantir matéria-prima e mercado consumidor, tá? E êxodo rural dentro do Japão, né? Porque afinal de contas, se as atividades estavam sendo urbanas, né, industriais, precisava de mão de obra, né, que viesse aí para as cidades. Bem, eu falei que uma das consequências foi o imperialismo, né? O que vocês estão vendo em verde é a máxima extensão do Império Japonês ali por volta de 1942, 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Foi o ponto máximo de território que os japoneses chegaram a controlar. Lembrando, ó, que as ilhas do arquipélago japonês são só isso daqui, tá? Mas eles chegaram a dominar, né, tudo isso. Bem, vocês sabem que o Japão se industrializou muito rápido, ocupou regiões muito rápido, né, e também, de certa forma, foi derrotado na Segunda Guerra Mundial muito rápido, mas não significa que foi fácil, né? Especula-se que para os japoneses se renderem, né, se os caras nos Estados Unidos tivessem usado bomba atômica, a guerra teria durado ainda muitos anos, porque a resistência japonesa era muito grande, muito forte. De qualquer forma, eles perdem, né, para os Estados Unidos na Segunda Guerra, passam a ser ocupados militarmente pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos escolhem quem governa o Japão, né, de certa forma, e no mundo pós-1945, ou seja, no mundo durante a Guerra Fria, o Japão passa a ser aí um aliado importante dos Estados Unidos. Os Estados Unidos destruíram na guerra, mas emprestam dinheiro para reconstruir o Japão, né? Não é bem o Plano Marshall tinha um viés europeu, mas o princípio era o mesmo, né? A ideia de emprestar dinheiro para evitar que esses países ali virassem socialistas, tá? Então o Japão recebeu fortes recursos dos Estados Unidos, lembrando que mão de obra qualificada e tecnologia eles tinham, então reconstruir o país foi muito rápido, foi muito fácil, tá? E aí, né, uma característica importante que foi herdada da era Meiji, quando a gente pensa em indústria japonesa, né, são os 3 M's da indústria japonesa: menor, maior e melhor. Sei que menor e maior fica meio confuso, tá? São as expressões que a gente usa para tornar às vezes mais didático para vocês entenderem as características. Então, né, quando a gente pensa na indústria japonesa, eles tendem, né, a fazer produtos menores, miniaturizados, a miniaturização de componentes ou a uma padronização excessiva. Qual que é o objetivo disso? Economizar matéria-prima. Lembre-se que o Japão é um país pequenininho, precisa de matéria-prima de fora. Então, matéria-prima é caro para eles, tá? Porque eles não têm, eles têm que comprar de outros lugares. Uma coisa importante é economizar esses recursos, tá? Para vocês terem uma ideia de como a padronização ela chega a ser bem grande, tem algumas marcas de carro japonês que o professor de vocês não conseguiria dirigir. Porque os caras estudam o mercado, falam, pô, pessoas com mais de 1,85 m que têm dinheiro para comprar um Toyota, um Honda, não nos interessam. Então,
né, não vamos fazer carro que caiba uma pessoa dessa dirigindo de maneira confortável. Além disso, né, a produção ela é maior em quantidade, maior em escala. Lembrem-se que para pagar a matéria-prima que eles estão comprando de fora, né, eles têm que fazer coisas para o seu consumo, né, e para vender para outros países e com isso conseguir pagar aquilo que eles compraram. Então a produção ela é em larga escala. Tá? Os japoneses adaptaram ali uma maneira de produzir em grande escala, em grande quantidade. Lembrando, né, que tipo, você vai produzir um carro. Se você consegue economizar R$1, né, na produção de cada carro, quando você produz 1 milhão de carros, você economizou, na verdade, R$1 milhão. Né? Então, a economia de escala ela gera lucros também muito maiores. E, por fim, coisa mais importante para entender a indústria japonesa: produtos melhores, melhor a qualidade. Lembre-se que lá atrás os caras trouxeram os caras, foram para os outros países, aprenderam como faz e depois, né, passaram a fazer coisas de maneira melhor. Essa é uma característica muito importante da indústria japonesa. Os japoneses não são inovadores, eles não inventam coisas, mas eles olham para uma coisa que alguém fez, que alguém inventou, que alguém usa e descobrem um jeito de fazer melhor. O próprio automóvel é um exemplo disso. Os japoneses não inventaram automóvel, mas hoje conseguem fazer os carros de melhor qualidade do planeta. Tá? Por fim, o que vocês têm que saber sobre o Japão hoje? Hoje é um país desenvolvido, tá? O IDH ali do Japão já está acima de 0,9, tá? O que significa ter uma grande expectativa de vida, qualidade de vida muito boa. É um país passando por um processo que a gente chama de envelhecimento populacional. Né? Percebam as características aqui da pirâmide japonesa, né? A projeção aqui para 2060. É um país com pessoas muito longevas, se eu não me engano, acho que hoje eu tenho a maior longevidade, expectativa de vida, tá? O maior número de pessoas também com mais de 100 anos de idade. É um país que está em crise econômica desde a década de 90, né? Professor, mas os caras estão desenvolvidos em crise, né? Quem tem dinheirinho guardado, né, pode se dar ao luxo aí de passar por um processo de crise ou por um tempo de crise com uma maior tranquilidade. Além disso, né, fatores que geraram essa crise. Os produtos japoneses eles têm enfrentado nos últimos anos grande concorrência. Concorrência de tigres asiáticos que copiaram o modelo de desenvolvimento do Japão, principalmente Coreia do Sul, e a China. Tá? Então, na medida que os tigres e a China se desenvolvem, né, os produtos japoneses começam a encontrar aí competidores. Por exemplo, os japoneses eram líderes na indústria de televisores, né, e perderam espaço para os coreanos. Né? Hoje em dia também tem uma série de indústria de máquinas, equipamentos chineses, né, que estão concorrendo aí com a indústria japonesa. Gente, eu deixei aqui para vocês, né, links sobre várias coisas do Japão, reportagens sobre escola no Japão, sobre cadeia no Japão e programa de TV japonês para vocês assistirem, é muito legal. É isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.